Olá, tudo bem com você? É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez. A partir de hoje nós vamos detalhar o lapso, a queda do homem e a mudança da sua natureza, a mudança do mundo, a entrada do pecado e o que isso tem a ver com a lógica da nossa existência. De onde nós viemos, nós já estudamos. Por que estamos aqui? A gente vai começar a entender um pouquinho mais. E para onde nós vamos? Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo. É muito bom sabermos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É muito bom a gente poder abrir a palavra, estarmos juntos para conhecermos mais do amor que o Senhor tem por nós. Queria dizer para você que para mim é um privilégio compartilhar esses momentos contigo e obrigado por você permitir a gente entrar na sua casa. Obrigado porque você olha para a palavra com disposição para aprender. E eu estou aqui também para aprender. Então, se você tem observações, comentários, não esqueça, mande uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa, 12 98109 1268. Eu vou ter a alegria de ler sua mensagem, de orar por você, se você tem um pedido especial de oração também, tá bom? Antes da gente começar o tema, e antes da oração agora, eu ontem assisti um vídeo bem interessante. Ele trabalha um pouquinho como às vezes é ruim quando a gente quer convencer alguém de algo. Não sei se você já pegou aquela pessoa assim que quer dizer para você que isso é verdade e fica ali batendo na tecla, né? No nosso último programa, falei um pouquinho sobre duas verdades bíblicas que para mim são muito interessantes, a respeito da visão na criação do casamento e do sábado. Quando eu saí, eu fiquei pensando, será que eu não me tornei inconveniente? E eu queria dizer para você que não é meu propósito em nenhum momento ser inconveniente, porque o poder de transformar é o poder do Espírito Santo. Meu papel aqui é compartilhar verdades bíblicas, tá bom? Por isso que eu gosto de dizer que eu respeito sua crença, respeito sua visão, e eu não quero forçar você a nada. Porque Deus não é assim, né? Deus nos dá liberdade, como eu mencionei no ato criador. Deus, a base é o amor e o amor dá liberdade. Eu me disponho a amar. Ele me amou primeiro, mas eu tenho liberdade para amar. Então eu quero que a gente se sinta bem, a gente esteja à vontade aqui, ao abrirmos a palavra para a gente crescer junto, tá bom? E a única coisa que eu diria para você é, abra seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para que milagres e transformações aconteçam. Vamos orar a Deus neste momento, pedindo mais uma vez iluminação ao abrirmos a palavra. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por estarmos juntos aqui com os nossos telespectadores. Alguns vão assistir esse programa depois,
Eu oro para que a Tua bênção esteja na casa de cada um. O Senhor conhece a realidade que eles vivem, as dificuldades, aqueles que enfrentam problemas nas várias áreas da vida, aqueles que estão bem, estão vendo a vida prosperar, vivem uma boa situação, aqueles que estão lutando com a sua saúde física, emocional, aqueles que têm dificuldades materiais. Eu coloco diante do Senhor aqueles que estão sofrendo. Eu orei na semana passada, pessoas dos estados de Minas Gerais, da Bahia e agora do Rio de Janeiro, a região de Petrópolis. A gente tem ouvido tantas duras histórias. Que o Senhor abrace a cada um desses queridos, traga conforto e que comunidades religiosas evidenciem o amor de Jesus. Eu clamo por isso. Nos dê agora a iluminação para a gente entender o que o Senhor diz através do livro sagrado, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero finalmente entrar no tema da queda. A gente está estudando nessa temporada. Produção, vou pedir que passem aí, tá bom? A gente está estudando nessa temporada o tema da lógica da existência humana, tá? Que é o que a gente está trabalhando, respondendo as 3 perguntas, né? De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. E na semana passada a gente trabalhou um pouquinho a questão das origens, da origem, né? E essa semana a gente vai trabalhar o tema da queda. Então a gente vai entender especificamente o que a palavra fala a respeito desse lapso, daquilo que aconteceu, né? E eu quero que você, quando a gente vai estudar um pouco esse assunto, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. Parece que há um planejamento divino e o homem foi colocado ali, tudo o que aconteceu, parece que o homem é um robô nessa situação. Vamos lembrar que Deus nos criou com a liberdade, o livre-arbítrio. E hoje eu quero, antes de entrar especificamente, vamos só voltar no texto de Gênesis, capítulo 2, 16 e 17, e eu quero sublinhar algumas expressões aqui que originalmente são muito profundas. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos lembrar que na primeira parte do texto a visão é positiva. Então, o Senhor está primeiro dizendo assim: você tem liberdade para comer de todas as árvores. E especificamente também cita a árvore da vida. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Essa expressão aqui, comerás livremente, é uma expressão idiomática que dá a ideia de comendo comerás, ou seja, enfatizando esse aspecto de liberdade. Você tem tudo à sua disposição. Vou parar um pouquinho aqui porque é importante a gente pensar nisso. Normalmente, a gente tem a tendência de olhar para o cristianismo ou olhar para a vida cristã com aspectos negativos. Eu lembro de relacionamento com alguns amigos assim, que não tinham a mesma crença, prática religiosa. Eles até questionavam e diziam assim: Gilmar, o que você não pode mesmo? E aí começava com a lista dos não pode. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode mais aquilo. Queria dizer para você que nesse texto a gente começa a perceber que o olhar que eu devo ter para a vida religiosa, uma vida com Deus, não é um olhar do não pode, porque o Senhor coloca dizendo assim: você pode. E eu trabalhei a questão da liberdade. Você tem tudo aqui à sua disposição. E eu pergunto para você: como você olha a vida
cristã, você que é um cristão. E tem mais, você que é pai, tem filhos, adolescentes, mesmo crianças, como é que você passa para esse filho o que é a vida cristã? O que é ser um cristão? É uma lista do não pode, não deve? Você que tem um cônjuge que não compartilha a mesma fé, por exemplo, como é que você transmite para ele a ideia do que é vida religiosa, do que é vida cristã? Um dia eu posso trabalhar um pouquinho essa diferença, né, de aspecto religioso e cristianismo. É interessante a gente analisar, porque a prática, os dogmas fazem parte. Mas isso não pode tirar de mim a liberdade e o prazer da vida cristã, a vida religiosa é uma vida feliz. Então é para você pensar, como é que seu cônjuge vê? Como é que ele olha para a sua vida cristã? É uma lista de não pode, não deve, não deve? É interessante quando a gente observa isso. Nesse texto, comendo comerás, você tem liberdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora vem esse segundo aspecto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A limitação, a gente já falou sobre isso. A limitação expressa o amor, a liberdade precisa ter um limite. E o Senhor quer que a gente tenha essa percepção, que a proibição não é para tirar a liberdade. E aí vem a última parte, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é uma outra expressão idiomática aqui, de morrendo morrerás, ou seja, se você tem liberdade, tá? Vou olhar aqui para essa tela um pouquinho mais perto aqui. Você tem liberdade. Mas se você transgredir, ou seja, se você comer da árvore que você não pode comer, a morte vai chegar. Ou seja, haverá um efeito daquilo que você fez, da sua escolha. Está claro para você que Deus começa com aspectos positivos, claros, o objetivo dele é que a gente desfrute, mas há um limite e há consequência desse limite. Isso fica claro para você? A gente vai para o intervalo e a gente volta e eu vou trabalhar um pouquinho mais, a gente vai aprofundar, porque agora é o momento em que a gente não sabe quanto tempo levou, né? Quanto tempo foi de desfrutar no jardim, mas chegou o momento em que precisava se evidenciar a fidelidade e o amor que Adão e Eva tinham por Deus. A gente vai para o intervalo e nós já voltamos. De volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a queda. Eu trabalhei um pouquinho no primeiro bloco esse detalhe, né, de Deus apresentando o aspecto positivo para a vida de Adão e Eva, mas a limitação. Então, quero ir adiante aqui. O Gênesis capítulo 2, verso 9, é o texto. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Veja, aspectos positivos. Enfatiza o aspecto positivo. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mais uma vez, há uma ampla ênfase de aspectos positivos e o aspecto de limitação. Esse detalhe da árvore da vida é bem interessante. A árvore da vida, depois a gente volta nesse tema no Apocalipse, um dia a gente pode trabalhar um pouquinho isso, era a árvore que dava um aspecto, eles podiam comer de todas as árvores, mas a árvore da vida
tinha um sentido especial, um significado especial. E no Apocalipse é aquela que serve de cura para todas as nações. A referência, quando a terra será resgatada, a referência de que o mal deixou de existir. A árvore da vida aqui é esse significado especial de que Deus estava provendo vida, estava ligado a Ele. E se quebrassem isso, a morte agora faria parte. Em Gênesis capítulo 3, verso 22, quando o homem comete o pecado e ele é agora retirado do jardim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Foi proibido esse acesso do alimento, daquele que é a vida, porque agora nós temos a mudança da natureza. O homem deveria viver para sempre, seria imortal, mas sob uma condição. A gente pode chamar isso tecnicamente, né, de imortalidade condicional. E qual é a imortalidade condicional? Era o homem estar ligado a Deus, o homem expressar seu amor por Deus através da obediência. Quando o homem agora comete o erro, comete o pecado, a gente vai ver na sequência, ele perde essa imortalidade condicional. E aí, a gente vai ver mais para frente, Jesus tem que vir para ser o elo de resgate. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 11, na descrição da história de Lázaro, João apresenta, né, que Jesus ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Mas esse é tema de salvação, pós-queda, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o homem tinha imortalidade condicional, se ele estivesse ligado a Deus. Vamos iniciar aquele que é o capítulo que descreve a queda, o erro. Verso 1 do capítulo 3 de Gênesis. Eu quero ir com bastante tranquilidade, quero ir com bastante calma aqui. Hoje eu fiquei revisando cada verso, é muito interessante. Vamos lá, sem pressa, porque a Bíblia não pode ser lida com pressa. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então vamos primeiro, eu quero destacar o mas ali. Né? Essa conjunção, né? Ela dá a ideia de que o capítulo 2 está descrevendo a beleza da criação e agora se espera uma continuidade disso. Por isso que eu mencionei que a gente não sabe quanto tempo isso durou, esse convívio, mas eles tiveram tempo no jardim. Eles conviveram, eles desfrutaram, eles se deleitaram, que a gente viu a palavra Éden tem esse sentido de deleitar-se, mas não sabemos quanto tempo. E o mas dá a ideia de que vai mudar a história agora. Essa história de alegria, de prazer, de satisfação, se inverte por um momento de tristeza e angústia e de mudança da natureza. Então, sempre é importante que a gente perceba isso. A história vai ter um outro tom. A serpente, eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente. Um animal criado por Deus, o texto vai dizer o animal que Deus tinha feito, e o inimigo de Deus agora vai tomar, né, posse dessa serpente e vai criar uma artimanha para enganar, neste caso, Eva e, na sequência, Adão. E aqui eu quero sublinhar algumas expressões. Ele disse à serpente, né, o inimigo de Deus, através da serpente, disse à mulher, é assim que Deus disse
não comerás de toda a árvore do jardim. Lembra que quando eu falei sobre a criação, os detalhes, eu analisei pelo menos 8 vezes essa expressão, e disse Deus, e disse Deus. Como a palavra, ela é importante, como o autor bíblico se preocupa com essa expressão, e disse Deus, e disse Deus. Percebam que aqui o inimigo começa usando a mesma expressão, ou seja, ele vai usar a palavra, porque é a palavra que dá vida, mas é a palavra que também pode levar à destruição. E aí vem a análise. Ele falou exatamente aquilo que Deus falou? Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Lembra os textos que a gente leu anteriormente? Deus disse, você pode comer de toda a árvore que está no jardim, você pode comer da árvore da vida, mas dessa árvore não. Então aqui, ele usa a mesma expressão, a palavra, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse. Vamos pensar um pouquinho. Sempre que houver uma verdade bíblica, sempre haverá uma mentira para me iludir. Sempre que Deus disser algo, é isso que tem que ser feito, haverá uma mentira para que eu questione, será que Deus está correto? O inimigo de Deus usa a palavra, mas ele transforma a palavra, ele muda a palavra. Olha a sequência, vamos lá, aqui. Respondeu-lhe a mulher, mais uma vez, é a palavra, é a resposta, é a interação. Do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha que interessante. Mais uma vez a expressão disse Deus. Deus disse, a mulher responde, ela confirma aquilo que Deus está dizendo, mas o inimigo de Deus está usando a mesma expressão para confundir o seu pensamento, para confundir aquilo que é a verdade. Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Nesse fruto, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui tem um detalhe importante. Essa expressão, o não morrais, originalmente ele tira a ideia do certamente morrerás. Vejam que aquilo que Deus havia dito começa a ficar distante. É parcial. É parcial. Eu vou parar por aqui. Eu quero dizer para você que aqui a gente tem um material didático nosso, porque eu não consegui, né, a gente não consegue tudo no mesmo programa. Está aqui a revista Princípios, só mandar uma mensagem agora, 12 9 82 44 44 49, tá? Se você, nós não entendemos tudo, não deu para captar tudo, está aqui. Não custa nada para a gente crescer junto. Minha pergunta para você é, você está atento àquilo que Deus diz? Ou está atento àquilo que as pessoas dizem que Deus diz? Pense nisso. Eu quero orar agora, para a gente estar atento àquilo que Deus diz. Pai do céu, tem tanta coisa para a gente se preocupar, né? A gente quer explicar tudo. Nos ajude
a estarmos atentos àquilo que o Senhor diz. Nos ajude, Pai. Ajude a cada telespectador. Eu clamo por isso. Em nome de Jesus. Amém.